bem, estamos de volta com o nosso programa, tá certo? E nessa rica oportunidade queremos trazer uma rápida palavra de Deus aos nossos corações aqui dentro da nossa emissora, tá? Meus irmãos, esse mês, aliás, esses 3 últimos meses, muitas festas das nossas congregações, e eu quero trazer um tema que nós demos uma introdução ontem no nosso culto de Santa Ceia, que foi o tema da nossa festa, o tema da festa da congregação Efatar, Coab 3, né? Nós trabalhamos o tema, os 3 dias de festas, trabalhamos os seguintes temas: guardados em Cristo, segurança em tempos difíceis, com base em Isaías 56, versículo 6, Isaías 55, versículo 6. Nós trabalhamos esse tema na nossa festividade. E ontem, no nosso culto de Santa Ceia, fizemos ali uma introdução a esse tema. É claro, os nossos preletores ministraram sobre esse tema, mas Deus colocou no nosso coração de também falar um pouco sobre esse tema, tá? Que é guardados em Cristo, segurança em tempos difíceis. Foi o tema que foi ministrado na nossa festividade ali da nossa congregação. E o texto de Isaías 55, 6 diz-nos assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amados, nós vivemos dias marcados por incertezas, né? Dias marcados por violência, por crise econômica, por enfermidade, por instabilidade emocional, não somente isso, mas também instabilidade espiritual. O coração humano, ele busca por abrigo. E aí surge a pergunta: onde buscar esse abrigo, né? Onde encontrar este abrigo? O profeta Isaías, séculos antes de Cristo, falava a um povo que vivia também em tempos de pressão, né? Em tempo de exílio, em tempo de medo, mas em meio a tudo isso, Deus levanta a sua voz e diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, a verdadeira segurança, sem sombra de dúvida, não está na circunstância, mas está guardado em Cristo, a rocha eterna, né? Cristo é a nossa verdadeira segurança, né? E esse convite, amado irmão, do profeta Isaías 55, verso 6, buscai ao Senhor, com certeza é um convite divino de Deus para mim, para você e para os corações que buscam segurança, que buscam paz, que buscam refrigério nesse tempo difícil. Você pode notar que aqui é um verbo, e esse verbo ele está no imperativo, quer dizer, não é uma sugestão, é uma urgência. É uma urgência buscar a Deus, buscar ao Senhor, né? E o povo, nesse contexto de Isaías 55, verso 6, o povo estava distante de Deus, né? O povo estava tentando sobreviver por suas próprias forças, né? Por suas próprias capacidade humana. O povo estava vivendo a vida longe da presença de Deus, né? E aí o profeta brada, o profeta abre o oráculo santo e o profeta clama, o profeta chama: voltem-se ao Senhor, não é? Voltem-se para Deus, porque somente Ele tem a solução para as suas dúvidas, somente Ele tem a solução para os problemas, né? E aí o profeta brada claramente: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E essa janela que se abre agora é a janela da graça, é a janela do refrigério, é a janela da segurança. Porque, amado, o texto mostra que há um tempo de oportunidade. E qual é esse tempo? É o tempo do Senhor, o tempo chamado hoje, o tempo chamado agora, porque a graça está aberta, né? Teologicamente, irmão, isto aponta para uma aliança renovada, conforme Isaías 55, ainda no versículo 3. Uma aliança renovada, cumprida plenamente em Cristo, né? Cumprida em Cristo.
Em Hebreus 9:15 vai dizer que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da renovação. Hoje é o dia de buscar ao Senhor. Invocai-o enquanto está perto. Ou seja, esta proximidade de Deus. Amados irmãos, Deus não é distante de nós, não. Deus se faz presente em nossas vidas. Deus se faz presente quando há o quebrantamento na vida do cristão, quando há a procura do cristão por Deus, né? Em Salmo 34, verso 18, Deus vai dizer claramente que Ele não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a uma alma sedenta. O salmista Davi vai dizer ainda assim como a gazela procura por a água, assim é o coração, assim é Deus procurando um coração quebrantado para habitar, para morar, para trazer a paz, para trazer a segurança, né? E é interessante dizer aí que ainda já nessa busca, o evangelista João, no capítulo 1, verso 14, ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Então o Verbo habitou em nosso meio, ficou mais fácil, meu amado irmão, minha amada irmã, de buscar a este Deus, né? E ainda em Mateus, capítulo 28, verso 20, vai dizer o Senhor, vai dizer o próprio Deus, vai dizer para mim e para você: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, amado, Cristo é a certeza de que Deus não apenas está perto, mas que Ele nos conduz, que Ele nos guarda, que Ele nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse tema que nós trabalhamos na nossa festa, guardados em Cristo. Amado, segurança não é a ausência de problema, não é? Segurança não é a ausência de problema, não, de maneira nenhuma. Problemas sempre teremos. Guardados em Cristo, segurança em tempos difíceis é ter a presença de Cristo em nós, é ter a presença de Cristo no seu lar, é ter a presença de Cristo na sua vida, é ter a presença de Cristo aonde quer que você vá ou esteja. Então, guardados em Cristo não é, como posso dizer, não é a ausência de problemas, não é a ausência de dificuldade, não é de maneira nenhuma, mas é ter a certeza que a presença de Cristo está em você. E a Bíblia, amado amigo, e a Bíblia, amado irmão, ela nunca nos prometeu vida sem luta. Não, a Bíblia nunca fez isto. Mas, pelo contrário, a Bíblia nos promete proteção na luta. A Bíblia nos promete proteção nas lutas do dia a dia que enfrentamos. A exemplo disto, nós temos no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, quando o Senhor nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? No mundo terei perturbação. No mundo passará por dificuldade. No mundo enfrentará dificuldades adversas. No mundo enfrentará problema de saúde. No mundo enfrentará perturbação maligna. No mundo enfrentará lutas carnais. No mundo enfrentará enfermidades. Mas não desanimem. Tendes bom ânimo, não é? E assim como Cristo venceu todas as lutas, você também vencerá. Nós também venceremos pelo poder da palavra e por estarmos guardados em Cristo. Louvado seja Deus. Romanos vai dizer claramente, Paulo escrevendo a sua carta em Romanos, ele vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ainda o salmista, no capítulo 91,
E versículo 1, ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está guardado nele, tá certo? Então a nossa segurança não é circunstancial, mas a nossa segurança é cristológica, porque ele está conosco. Em Cristo somos guardados, amado amigo que nos ouve nessa manhã. Em Cristo nós somos guardados pelo menos de 3 formas. E a primeira forma que nós somos guardados em Cristo, nós somos guardados espiritualmente, né? Nós somos guardados espiritualmente. O pecado, o mundo tenta nos afastar de Deus, mas Cristo nos guarda, né? João 10, 28 vai dizer: ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, ninguém tirará você da mão do Salvador, da mão do Cristo, né? E ainda em Colossenses 3,3 vai dizer: a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus, louvado seja o nome do Senhor. A minha vida e a sua vida está escondida em Cristo, está escondido com Cristo em Deus. Então, a nossa maior segurança, a maior segurança do cristão, amado irmão e amada irmã que nos ouve nesta manhã bondosamente, a maior segurança do cristão não é a física, não, de maneira nenhuma, mas a maior segurança do cristão é a segurança espiritual, é a segurança eterna. Você pode entender a dimensão disso, você pode entender a grandeza disso, a complexidade disso, a grandiosidade disso, meu amado irmão, de estar espiritualmente e eternamente guardado em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira segurança do crente é estar guardado em Cristo, é a segurança espiritual. A segunda segurança do crente é estarmos guardados emocionalmente, né? Porque a presença de Cristo em nós gera paz, mesmo em ambiente de caos. Vou repetir para você anotar e para você guardar no seu coração. A presença de Cristo gera paz, mesmo em ambiente de caos. Então, emocionalmente, estamos guardados em Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 6 ao verso 7, vai falar claramente disso. Vai dizer que a paz de Deus, oh, glória a Deus, a paz de Deus guardará o vosso coração. Somente quem está guardado em Cristo pode desfrutar desta paz, desta segurança, né? Que não há palavras humanas para descrever esse espírito, esse estado em que o seu espírito, a sua alma encontra, né? Não dá para descrever. Somente quem está guardado em Cristo pode contemplar e pode sentir na sua alma. Você que está me ouvindo agora, você que é cristão, você que é crente, está me ouvindo agora, já provou claramente disso. Quantas vezes, quantas lutas, quantas tempestades, quantos maremotos você já enfrentou, e o seu coração guardado em Cristo desfruta da paz de Deus, né? Porque a paz de Deus está no seu coração, está imundado, né? E a palavra de Deus ainda continua nos alertando e falando claramente para nós. Ele continua dizendo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, Cristo guarda nossa mente contra o medo destrutivo. Guardados em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E por fim, a terceira condição, ou terceiro modo que nós somos guardados em Cristo, ou terceira forma que nós somos guardados em Cristo. Você ainda lembra da primeira? Qual é a primeira forma que nós somos guardados em Cristo? Estamos guardados nele espiritualmente, eternamente, né? Estamos guardados nele emocionalmente. E agora estamos guardados nele providencialmente. Estamos guardados em Cristo providencialmente. Mesmo quando não entendemos, Deus dirige as coisas em nosso favor, não é? Porque em Romanos capítulo 8, verso 28, a Bíblia vai dizer que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Acontece coisas em nossas vidas que nós olhando humanamente não compreendemos, não entendemos o porquê e o propósito, mas tudo no final, tudo acaba dando certo, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não, isso é a provisão, isso é o guardado em Cristo, isso é o guardado em Deus, né? E ainda no Salmo 37, verso 23, o salmista vai dizer que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. E aí eu reafirmo nesta manhã e vou dizer para você que isso não é sorte. Isso que você chama de sorte é providência de Deus, né? Isso que você chama de sorte é providência de Deus, né? Isso não é acaso. Não, isso é o cuidado de Deus na sua vida. Isso não é destino, como alguns possam pensar e dizer, o destino não. Isso não é destino, isto é propósito de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as aplicações práticas de como viver guardado em Cristo no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar ao Senhor diariamente, né? Então, as aplicações práticas para mim e para você, como viver e como ser guardado em Cristo hoje, é buscar ao Senhor diariamente, como o pastor Ribamar, orando, falando com Ele, interagindo com Ele, não é? Lendo a palavra de Deus. Isso é a forma de cultivar a presença dEle em nós, né? Quem habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que permanece, não é aquele que visita, não é aquele que passa uma temporada, não é aquele que está só um momento, não, mas é viver, permanecer. A presença de Deus em nós não é uma visita. Alguém diz, a visita, não, irmão, não esquece isso, não é visitar, é permanecer. O segredo está guardado em Cristo, de permanecer em Cristo, não é uma mera visita do Espírito Santo. A gente fala, a gente entende até a maneira, uma forma de expressar, Espírito Santo me visita, não, temos que mudar essa fala, temos que mudar esse conceito, Espírito Santo vem morar em mim, Espírito de Deus vem habitar em mim permanentemente, louvado seja o nome do Senhor, né? Confie mesmo sem entender, confiança mesmo sem entender as coisas da adversidade, porque a fé, amado irmão, a fé é o descanso da alma em Deus. A fé é onde nasce a segurança, é onde nasce a confiança em Deus. Louvado seja o bendito e eterno nome do Senhor. Então, manter as aplicações práticas de estar guardada em Deus é buscar ao Senhor diariamente, é manter o coração perto do Senhor, tá? Sempre que você se afaste do Senhor, sempre que o homem se afasta de Deus, o homem se apavora, fica com medo, né? E o salmista vai dizer claramente, sempre que me afastei tive medo, quando me aproximei tive paz. Então, busque a Deus, porque o texto pede isto, buscar a Deus enquanto se pode achar. Olhando para Cristo, não olhando para a crise, não olhando para a adversidade, mas sempre olhando para Cristo. E aí nós temos um exemplo claramente disso, quando Pedro andou sobre as águas, enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava confiante. Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava guardado em Cristo e olhando e atravessando o mar, a tempestade com coragem, com ousadia. Louvado seja Deus. Mas quando ele, num momento, ele desviou o olhar dele de Cristo, a Bíblia, o texto relata que ele teve medo, que ele se apavorou, e a consequência disso foi que ele afundou, né? Foi que ele afundou. Então, concluindo a nossa reflexão nesta manhã, concluindo aqui a nossa meditação sobre esse tema, a segurança em Cristo, né? Porque a segurança que o mundo não pode dar, somente Deus nos dá, né? E o profeta Isaías nos chama aqui a buscar ao Senhor, porque Ele é a única fonte de segurança real, porque Ele é a única fonte de segurança e que Deus traz, que Deus dá para cada um de nós. Então, aqui, finalizando esta oportunidade, a nossa reflexão está em Cristo, está guardado em Cristo. Não somente os aspectos emocionais, mas também espiritual, guardado na alma, sustentado na mente, protegido no caminhar, seguro, caminhando seguro para a eternidade. Amado irmão,
A tormenta pode soprar, a tormenta pode se levantar, mas em Cristo você permanece firme, né? Em Cristo você permanece firme, porque quem está em Cristo não vive desprotegido, pelo contrário, vive guardado. Então hoje é o tempo de buscar ao Senhor, hoje é o tempo de confiar em Deus, hoje é o tempo de descansar em Cristo, que é a nossa rocha eterna em tempos difíceis. Que Deus te abençoe, que você possa estar guardado em Cristo e no amor de Cristo. Louvado seja o nome do nosso eterno e bom Deus. Amado Deus, eterno Senhor, eterno Pai, aqui falamos esta manhã sobre esse tema, guardados em Cristo, em seguranças em tempos difíceis. Pai, eu não sei qual o temor que meu irmão, que nesta manhã estava precisando ouvir esta palavra, mas traz paz ao seu coração, na certeza de que ele está guardado em Cristo, de que a confiança dele não está na sua força, não está no seu poder, não está na sua conta bancária, não está no ciclo de amizade que ele possa ter. Não, que a confiança dele possa estar em Deus, que a confiança dele possa estar guardada em esse Deus que tudo provê, em esse Deus que tudo resolve. Por isso, em nome de Jesus, que possamos estar guardados, que esse meu irmão, essa minha irmã, que nos ouviu até agora, possa estar guardado na esperança de que esse Deus que ele confia, não dorme, não cochila, não tira descanso, mas que está 24 horas guardando-o e o protegendo de todo mal. Em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso desde agora e para sempre. Amém.